É melhor porque senão Fala não na vai. câmera. Então, meus irmãos, já preparados, né, com essa leitura inicial, com a nossa prece, vamos envolver o nosso irmão Aldo, que hoje vai fazer a reflexão aqui conosco, com o tema Somos Todos Médios. O Aldo é lá do Centro Espírita Paz do Senhor, lá de Joinville, e hoje vem aqui para compartilhar conosco essas reflexões. Então, vamos envolvê-lo com o nosso carinho. E Aldo, agora a palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. O tema de hoje foi pedido pela União Regional Espírita, em que nós vamos fazer 2 vezes por ano, né? Então seria agora maio, junho, ainda é maio, né? Já estamos. Tá em transição, né? E depois em outubro a gente vai fazer novamente. E a casa me convidou para fazer aqui, eu fiz semana passada lá no Paz do Senhor, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto da mediunidade. Somos todos médios. Queria dizer que foi muito bom ver o Moacir, fazia tempo que eu não o via. Conversamos a respeito dele ontem, para você também, cara, né? Trabalhador da doutrina, e conversamos ontem a respeito dele lá no Paz do Senhor. Mas enfim, o assunto de hoje, ele diz a respeito do... Podia até botar uma interrogação, somos todos médios? Aquela pergunta, mas eu não sinto nada, né? Não tem aquelas que dizem isso. Mas Kardec fala, né, que todos somos médios de uma maneira maior ou menor. Aqueles que são médiums bastante ativos, ou poderíamos dizer essa expressão, e outros que parecem que não sentem nada. Mas será que não sentem? Será que nenhum de nós nunca teve nenhum insight? Será que nenhum de nós nunca teve alguma coisa que, não sei por que eu fiz isso, de repente eu fiz, aquelas coisas assim, né? Então nós vamos ver aqui, no decorrer do nosso trabalho, a respeito desse assunto. Então a primeira pergunta que está no Livro dos Médiuns, capítulo 1, há espíritos? Essa é a pergunta, porque a gente, se alguém é médium, é porque tem espírito, senão não teria. Então a resposta é, a dúvida, diz no capítulo 1, né? No que concerne a existência dos espíritos, tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Pois assim, geralmente, eles são figurados como seres à parte da criação. Deus criou os espíritos, os anjos, Deus criou os homens, e aqueles anjos que decaíram, viraram os demônios, que usamos como expressão, né? E assim a gente vai usando, e nós aqui no meio. Aí quando a gente lembra do desenho animado, né, do Pato Donald, tinha um anjinho aqui, um diabinho ali, e para quem é que se vai atender, né? Então, são geralmente configurados, ou figurados, desculpe, como seres à parte da criação, e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Não precisava ter espírito, é o que dizem, né? Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas conhecem o espírito pelos contos fantásticos que foram acalentados em criança. Tem um fantasma, tem isso, tem aquilo, né? E as pessoas não param para estudar no sentido geral. Todas as doutrinas, acredito que sem exceção, doutrinas, né? Acreditam numa continuidade após essa existência. Mas a forma da continuidade, nem todos têm um conceito comum, né? Alguns acham que vão ser julgados, outros acham que vão ser isso, e confundem muito as palavras do mestre, né? As palavras do mestre, elas são palavras que ele falou mesmo, eu não disse tudo, porque vocês não vão entender. E muitas coisas que ele falou, nós também não entendemos. Por exemplo, né? Vocês citaram, quando ele fala, né? Meu Pai que está no céu. Algumas doutrinas falam, tá vendo? Ele é filho unigênito de Deus. Ele fala assim, meu Pai que está no céu, não fala? E ele fala, nosso Pai que está no céu. Então ele está falando segundo Deus. E ele fala, vosso Pai que está no céu. Ele está falando do terceiro Deus? Não, está falando da mesma pessoa. Só que o meu Pai, que ele fala, é a mesma coisa que eu falar para vocês do meu Pai. Ninguém conhece ele. Eu conheço. E ele já esteve próximo ao Pai. Ou está próximo ao Pai. Então ele sabe quem é. Quando ele fala assim, vosso Pai, aí ele está se excluindo,
é o que cada um tem de ideia de Deus. E nosso Pai, é quando ele chega ao nosso nível, e tem a mesma ideia para nós todos. Que nós todos tenhamos uma ideia semelhante a Deus, né? O que é Deus? Então essa é a ideia, e a turma confunde. Não, ele falou que é meu Pai. Falou porque é o Pai que ele conhece, né? É o Pai que ele conhece, não é o Pai que nós conhecemos. O Pai que nós conhecemos, cada um de nós, se falarmos aqui agora, pense em Deus. E aí? Né? O que nós vamos pensar em Deus? Fica meio difícil, né? Mas então, seja qual for a ideia dos Espíritos que se faça, a crença nele necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Então, existe alguma coisa inteligente fora da matéria. E essa crença é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Ah, não tem nada, mas se tem alguma coisa inteligente, então tem alguma coisa. Continuando, e ele fala assim, que essa dúvida se assenta na ignorância da verdadeira natureza dos Espíritos, dos quais, em geral, faz uma ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos, indefinidos, o que não é real. Nós vamos falar da maternidade. Na visão espírita, a maternidade é considerada uma das formas mais elevadas e puras de sacerdócio e missão espiritual, agindo como uma ponte entre o plano espiritual e o plano físico. Nós tivemos o Dia das Mães agora, né, comemorado. Então, é uma ponte entre o plano espiritual e o físico. Ela transcende a biologia, permitindo a conexão, reencarnação, regeneração de espíritos. O amor materno é visto como o mais próximo da divindade, servindo como ferramenta de amor, perdão e renúncia. Segundo André Luiz, no livro Nos Domínios da Humanidade, da mediunidade, a maternidade é uma forma de mediunidade, pois a mãe atua como intermediária para que o espírito se manifeste na Terra. Então, vamos pegar a mulher no conceito. A gente fala mãe biologicamente falando, mas a mulher no conceito geral. Ela se encanta com criança, ela é muito mais humana, né, do que os homens, né, no sentido assim de cuidar das pessoas, né? Então, André Luiz fala isso, que a maternidade é uma forma de mediunidade. Então o espírito, antes de reencarnar, se acopla na mãe, que vai ser a mãe, pode ser 20 anos antes, já está mais ou menos combinado, né? E fica lá em torno dela. E na época que ela vem para fecundar, para aquele espírito reencarnar, ele se aproxima, e aí vem aquele processo biológico e aquele processo espiritual que nós sabemos. E aí a mãe tem lá 120 anos e o filhinho dela tem 80, ela apresenta o filhinho como meu bebê, né? Porque é o que ela fala, né? Ó, esse é o meu bebê, né? Ela tem um outro que tem 81 já, é o bebê é de 80, né? E ela tem um outro de 82, por exemplo, mas por que isso? É a mediunidade que nunca mais vai acabar, nunca. Vai embora, pro resto das encarnações. Então, para a gente ver como nós temos mediunidade onde a gente não pensa. A gente pensa essa mediunidade só numa mesa mediúnica, né? Não é isso aí. Então, a maternidade é de todas as mulheres, não só que deram luz. É um sentimento maternal que existe em todas as mulheres, tornando-as guardiãs e condutoras de alma. Então, todas as mulheres têm esse sentimento. A gente observa, né? Algumas exceções, lógico, mas a gente observa uma menininha, assim, sei lá, uma bonequinha na mão. Por que ela está com aquela mão? É um sentimento, já é esse sentimento maternal que existe dentro dela. Na visão de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 30, ele enfatiza que além do lar, é difícil encontrar um lugar onde a mediunidade seja tão espontânea e pura. No lar que nós provamos isso. E aí a pergunta do livro dos Espíritos 459, conhecido pela maioria, pergunta se influi os Espíritos nos nossos pensamentos e atos? E a resposta, muito mais do que imaginais. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então veja como nós não somos marionetes, tá? Mas nós estamos sendo influenciados. Não sentimos, eu não sinto nada, mas nós somos influenciados. Às vezes não sabe nem por que você tomou determinada decisão, né? Porque a influência existe. Nós temos o nosso guia espiritual, outros chamam de anjo da guarda, outros chamam de... Não tem problema, mas nós temos, ele está conosco. Também tem aqueles que querem nos perturbar, em virtude de ou ciúmes ou algumas desavenças pretéritas, né? E eles vão atrás do nosso comportamento. Eu lembro disso de Valdo, que teve o Máscara, né, durante 30 anos perturbando ele. E quando ele adotou a filha do Máscara, que nasceu,
reencarnou a filha do tal do Márcio, aí, pô, você é gente boa, mais ou menos assim. Mas com 30 anos perturbando. De volta com aquela mediunidade avançada dele, né? Então veja como tem certas situações que nós não prestamos atenção da influência dos espíritos nos nossos pensamentos. E ele fala que desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais também a sobrevivência dos afetos? Eu escutei de um colega meu, de uma empresa que eu trabalhei junto com o Moacir lá na Embraco, em que esse meu amigo, ele saiu, como ele disse assim, ele saiu do seminário, que ele ia ser padre, porque ele tinha vocação para o matrimônio, essa foi a expressão dele. E aí, como ele sabia que eu era espírita, ele me pegava no pé, né? Ele dizia assim, de repente pula alguém lá no meio e vai para você, né? Então a ideia deles é que só tinha o quê? Zombeteiros, né? Essas coisas assim. E essa é a ideia que eles tinham. Tudo bem, deixa ter, né? Então, e eu me lembro que ele dizia assim, só vem coisa ruim. Eu me lembro dessa expressão dele. Quer dizer, coisa boa não pode vir, só coisa ruim. Então Deus permite que coisa ruim venha, mas não permite que coisa boa venha, né? Veja quanta incoerência em raciocínios ilógicos. Mas não dá para entrar em conflito sobre isso. Cada um vai ter o seu perfil para ver, né? Então, pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que há de um ente querido que nos amou durante a vida se acerca de nós, desejando comunicar-se conosco, e se sirva para isso dos meios que disponha? De um jeito ou de outro, né? De repente uma lembrança que surge assim, meu pai, minha mãe, uma lembrança, por que isso? Será que não está por ali, por perto, naquele momento? Não está emanando, como eu faço orações para ele? Será que aquela mãe que desencarnou não emana orações para o filho, para a filha? Né? Então tem tudo isso que nós temos que pensar. Pois bem, mas não vos alegreis, porque se vos sujeito aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Isso é uma mensagem muito grande para os médiuns, aqueles médiuns que trabalham na mediunidade, ou que têm uma mediunidade mais... que eles sentem, eles sabem que são. Tem uns que enxergam, outros que falam, outros que ouvem, às vezes nem sempre trabalham no centro espírita, né? Então ele fala assim, não alegrei porque vos sujeito aos espíritos, mas antes por estarem vossos nomes escritos no céu. Por aqui a gente vê a nossa responsabilidade. Quando nós estamos num local como esse aqui, de entendimento, de estudo, né? Sem desmerecer nenhuma doutrina, porque eu também não sou de berço espírita, mas quando a gente vê, a gente observa essa situação, né, de tantos espíritos, ou de tantos seres, né, que estão aí sendo intermediários do plano espiritual e às vezes não conseguem. Então tem que ficar alegre porque o nome dele está escrito lá no céu. Vocês são responsáveis, ou nós somos responsáveis. Nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui para um desenvolvimento. E na Gênesis, no seu capítulo 17, ele fala assim, em predições do Evangelho, especificamente no tópico, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A gente lê essa mensagem bíblica que foi objeto de Allan Kardec, em 1804 e 1869. Ele diz assim, nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Está em Atos dos Apóstolos e em Joel também. E aí os comentários, nós vamos transcrever o seguinte trecho. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade. Todos nós somos médiuns. Vai haver uma vulgarização. O que é a vulgarização? Todos vamos ter um pouco mais de sensibilidade, porque nós estamos evoluindo. E essa evolução vai nos permitir isso. Claro que para isso tudo temos que ter entendimento, valores morais, né? Nós temos que ir aprendendo, né? Então, mas é uma predição inequívoca dessa vulgarização, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições financeiras, enfim. A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveria médiuns. Se não se manifesta, para que médium? Então, a gente observou a espiritualidade quando eles nos mostravam, né, o início de uma
mediunidade, vamos dizer assim, estudada, porque a mediunidade sempre existiu. O xamã, etc., claro, no passado, só que não tinha um estudo. Aí quando começou o estudo, a gente começou a ver uma seriedade nisso aí, né? Isso aí Kardec, quando entrou, ele também era cético, até a hora que ele aprendeu, ele desistiu 2 vezes, né? Convenceram ele a voltar. E aí ele fez o que ele fez, isso que nós estudamos hoje. Então, esse será o nosso ponto de partida, né? Nós falamos algumas coisinhas para que a gente busque responder a questão proposta no título da exposição de hoje. Somos todos médiuns. Médium é um ser, indivíduo, que serve de intermediário aos espíritos, para que se possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Então, vamos entender, né, que existe essa situação, né, que acontece diuturnamente. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer espécie que seja. Isso é o espírito Erácio quem fala. Do latim, médium, meio intermediário, são pessoas acessíveis à influência dos espíritos e mais ou menos dotadas da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. Alguns acham, né, nós usamos o termo, e não é um termo certo, a gente usa normalmente, chama incorporado. O médium está incorporado, ele não está incorporado, tem alguém próximo dele, né, perispírito com perispírito. É a mesma coisa quando você chega para um amigo, abraça o amigo e fala no ouvido dele, olha, tal coisa, e o amigo vai e transmite, né? Seria mais ou menos isso. É o que o espírito faz com você. Ele não chega em condições normais, né, a ter dominado. Médiuns são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos deste. Obras póstumas de Kardec. Para elucidação, vamos ver aqui contra o capítulo 5 dos Médiuns, na obra de Instruções Práticas sobre a Manifestação dos Espíritos, publicada em janeiro de 1858, que nos leva a concluir que é a primeira vez que Kardec classifica os médiuns em 2 tipos. Primeiro, toda pessoa que sofre de alguma maneira a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Toda a pessoa. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não é um privilégio exclusivo. E nós temos algumas situações de mediunidade, de pessoas que não sabem e elas estão tão influenciadas e cometem algum desatino, um crime às vezes, e ele fala depois que ele é capaz. Eu não sei porque eu fiz isso, porque ele estava sem estudo, ele estava sem preparo, ele não conseguiu, eu não sei, e não sabe mesmo. Chico, através de uma carta que ele recebeu, ele num tribunal foi absolvido, um jovem, né, que havia matado outro, porque o espírito veio para o Chico e disse, não, foi acidente, Chico, ele não me matou assim. Aí o Chico escreveu e o juiz aceitou. E o jovem foi absolvido. Foi acidente, porque está com uma arma na mão, né? Como é que fica? Então, não é um privilégio, inclusive, é faculdade inerente ao homem, ao ser humano, né? Por essa razão, raros são os indivíduos nos quais não se encontra ainda que simples rudimento de mediunidade. Raros são os indivíduos aqui. Basicamente, não dá para dizer nenhum, porque nenhum seria um número absoluto, né? Mas são raros. A gente observa as crianças que estão chegando aí, até os seus 7 anos, estão muito linkados no plano espiritual, com seus amiguinhos espirituais. Depois a gente observa pessoas já de mais idade, né, que começam a ter novamente contato com o plano espiritual, e os médiuns, né, que estão nessa correria no nosso dia a dia aí. Então pode-se dizer, pois, que todas ou quase todas as pessoas são médiuns. Todavia, no uso cotidiano, essa qualificação não se aplica, senão àqueles nas quais a faculdade mediúnica é nitidamente caracterizada. Então, assim, aquele que não escreve, que não fala, não sei o quê, aquele não é médium. Né? A gente aplica, não, ele é médium, Divaldo é médium, fulano é médium, Beltrano é médium, né? Porque eles aplicam aquilo, né? Então, se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende então de uma organização mais ou menos sensitiva. Nós vamos ver que é preciso que notar que, além disso, essa faculdade não se revela em todas as pessoas da mesma maneira. Um enxerga, outro escuta, outro fala e outro tem os 3. Mas, enfim, cada um tem, ou tem insights, né? Que você está trabalhando numa sala mediúnica e vem um insight.
A espiritualidade bem sopra, olha, ele trabalha com madeira. Ah, você não trabalha com madeira? O espírito é verdade, o espírito não estava lembrando. Aí você consegue trabalhar isso com ele. Emmanuel, no livro Estude e Viva, Influenciações Espirituais Sutis, ele fala assim: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, olha só, perdurada várias horas, sem uma causa orgânica ou moral de destaque, havendo hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Olha a mediunidade aí de novo. Né? Tem gente que parece que acordou, daqui a pouco está de mal com o mundo. Não sabe nem por quê. É isso que ele está falando. Sempre que você experimenta o estado de espírito tendente, é o derrotismo. Ah, não vai dar certo. Abre a janela, pô, tem chuva, não dá para sair, vou me molhar inteiro. Abre a janela, tem sol, nossa, vou me queimar inteiro. Aí acham uma desculpa para tudo. Né? Para que fica aquele derrotismo, né? Atacando ele. Então, avente uma possibilidade. Não vai dizer, eu estou influenciado, saio de perto. Mas avente a possibilidade. Porque se eu sou sempre assim, ou eu estou sempre influenciado, ou eu sou um cara que está de mal com a vida. Mas se de vez em quando pinta alguma coisa, opa, o que está acontecendo? Aí senta, faz uma oração, eleva o pensamento, porque a coisa melhora. Podemos dizer que no sentido mais amplo, todos nós somos médiuns. Já no sentido restrito, somente aqueles nos quais essa faculdade é evidente, a ponto de produzir os fenômenos de efeitos físicos, de transmitir pensamento dos espíritos, ou seja, médium ostensivo. A gente conhece médium ostensivos, principalmente na casa espírita, né? Esse é médium, ele é médium, mas todos de uma maneira ou outra são. E aí tem um estudo sobre isso lá na USP. Um estudo brasileiro recente, coordenado pelo IPQ, HCFM USP, é grande, né? Poderia só dizer USP aí, mas enfim, publicado no Brazilian Journal of Psychiatry, ele diz o seguinte, que ele identificou alterações genéticas específicas em médiuns, relacionadas à sensibilidade sensorial e ao sistema imunológico. Então veja como a ciência está se aproximando cada vez mais. Né? E nós estamos falando aqui da USP, que essa pesquisa aconteceu. E essa pesquisa ela comparou 54 médiuns com parentes, e ele sugere uma base biológica para experiências mediúnicas, sem provar a comunicação com os espíritos. Ele aí não está falando de comunicação, está falando de mediunidade, né? Parentes, né? 54 ele fala. E assim todos os encarnados estão quase sempre submetidos a influências espirituais, sejam boas, perniciosas ou conforme as suas conquistas morais. E gente, se eu sou um cara acelerado, sou um mau elemento, vamos pegar assim, quem é que vai vir comigo? Será que vai vir sempre meu anjinho da guarda? Cara, não faz isso, né? Quem é que vem me influenciar mais? Ou de quem eu absorvo mais a influência? É aquela história que fala do lobo, né? Que o netinho vai para o vovô e diz, diz que nós temos como é que é o bem e o mal? Nós temos 2 lobos dentro de nós. E quem é o mal e quem é o bom? Aquele que se alimentar. Né? É isso aí. Então o lobo que se alimenta é o lobo que vai desbravar, vai sair fora em você. O que é que você está alimentando? É o mal? Com certeza você vai ser um homem mau. Né? Essa é a coisa. O que é que você alimenta? O que é que você vê? O que você assiste? O que você lê? O que é que você comenta? Qual é a roda de conversa que você tem? Então, a gente tem que observar tudo isso, porque em volta disso tudo, né? Isso aí, existe essa sutileza da espiritualidade, porque nós temos também algumas doutrinas, eu já citei há pouco, sem desmerecer nenhuma, cada uma está no seu conhecimento, né? Mas tem algumas doutrinas que não aceitam a comunicação mediúnica e ainda diz que todo mundo que morre vai estar à direita de Deus Pai. E eu acho que muitos de nós já escutamos isso. Né? Então, ele está à direita de Deus Pai. Então, peraí, eu estou tentando caprichar. Né? Não é que ele não possa estar à direita. Ele já vai sentar à direita de Deus Pai, mas e aí como é que fica? Entende? Qual é o sentido de eu ficar sendo um homem de bem, uma pessoa de bem, né? Homem não no masculino, mas um homem, um ser humano de bem, e aquele que é um acelerado já vai sentar lá de Pai. Claro que o Pai não se aborrece com ninguém, mas o Pai não vai botar ele sentadinho do lado. Meu filho, vai lá e recupera. Essa é a lei. Por isso que a gente reencarna várias vezes. Você tem que reencarnar, você tem que aprender. Mas eu não. Ou você vai ou vai, não tem escolha. E aí chega aqueles que sofrem, porque vem numa reencarnação de provas, de expiação,
né? Muito forte, porque vem teimoso, e vou engatando pelo caminho. Né? Por isso que a gente vê as pessoas, às vezes, sofrendo de bem com a vida, e pessoas que não sofrem tanto, mas estão de mal com a vida. Porque vieram, não queriam vinho, estão em lugar que não querem, e tem ciúme de todo mundo, querem implicar com todo mundo, e assim a vida vai levando ele. Então, todos nós encarnados quase sempre estamos submetidos a influências espirituais, sejam boas ou perniciosas, conforme as conquistas morais. E considerando essa realidade, é importante refletirmos que os participantes das casas espíritas, seres encarnados, dotados de percepções espirituais, desde os frequentadores até os trabalhadores e dirigentes, estão em volta numa esfera espiritual e precisam ser auxiliados pelo esclarecimento e pelo consolo. Por isso é uma frase: espíritos amai, os espíritos instruídos. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. A gente lê assim, é muito mais profundo essa frase. E não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que você faz dela. Isso está no livro Seara dos Médiuns. O que se faz da mediunidade? Nós tivemos um exemplo há muito pouco tempo atrás, ou não tanto tempo, o João de Deus. Ele não era espírita, ele sempre falou, ele era médium. Porque a mediunidade não veio do espiritismo, a mediunidade veio no homem, né? No ser humano. O João de Deus era uma pessoa que teve muitas pessoas que se sentiram curadas por ele, aliviadas de suas dores, de suas mazelas, e de repente inverteu a coisa e ele fez o que fez, está preso, né? Esse é a título de comentário, porque cada um está no seu caminho. E eu lembro uma feita passando de táxi na cidade lá, porque eu tinha uma empresa, trabalhava para uma empresa que era em Anápolis, em Goiás. Então, uma hora ou outra eu ia para Anápolis. Mas para pousar em Anápolis, eu não pousava ou Brasília ou Goiânia. E a empresa botava o táxi e a gente fazia esse caminho. E um dia, o motorista disse: ali é o João de Deus. Meu, aquilo era uma coisa louca. Tinha ônibus, parecia o Beto Carreiro, tanto ônibus assim, sabe? Ônibus, uma coisa de louco. E tudo na cidade, parecia a Abadia de Goiânia, né? Tudo na cidade em volta de João de Deus. Hotel, restaurante, tudo. Hoje continua funcionando, mas de outra forma João de Deus está, né? Então assim, ó, não é aquilo que distingue, é o que você faz dela. Ele, depois de famoso, resolveu dizer: eu sou o João de Deus. Então, acontecia isso. Muitos pontos do Evangelho, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Na introdução da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta de chave que nos faculta compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. O Espiritismo abre esse comentário, né? Ele trabalha nesse comentário. E no comentário acima, que Allan Kardec faz, ele demonstra a necessidade que nós temos de conhecer a doutrina espírita, nos seus diversos fundamentos, inclusive a mediunidade, para conseguirmos extrair plenamente a mensagem espiritual trazida por Jesus e seu Evangelho. A casa que eu frequento é uma casa grande, né? Uma casa com trabalhadores são mais de 100, né, Rosana? Trabalhadores são mais de 100. É uma casa grande, não é enorme, mas é uma casa grande. E agora nós vamos reiniciar, talvez logo, mas basicamente todos os trabalhadores da casa participaram de 3 reuniões mediúnicas para conhecer o que tem lá dentro. Convidamos a todos. Senta lá, assiste. Ontem mesmo convidamos mais 2. Então assim, vai, assiste, vê como é que é depois. Por quê? Porque é uma porta fechada. O que será que tem lá? Fica todo mundo, né? Então, cada um da casa, hoje, talvez já tenha uma meia dúzia lá que são novos, não estão ainda, mas enfim, cada um da casa conhece o que tem lá dentro, já participou, já viu, senta no cantinho lá, né, fica observando e sai com uma ideia, fica, não é aquilo que eu pensei, ou é bem aquilo que eu pensei. E talvez alguns até despertem amanhã depois para mais interesse em estudar a mediunidade, né? Então, nós temos necessidade de conhecer a doutrina espírita, nos seus diversos fundamentos, inclusive a mediunidade, para conseguir extrair plenamente a mensagem de Jesus. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João, né? O que acontece? Eu não sei o que é mediunidade, só vem coisa ruim lá, né? Eu escutei isso. Então, está preso, tá aquela cultura,
Por quê? Porque não é permitido falar. Porque lá antigamente Moisés falou que não era para fazer, mas Moisés ele sabia o que estava dizendo, porque a turma estava, se existisse loteria na época, só queriam para isso. O que vai dar no jogo? O que vai dar isso? Então, não é interesse, é uma ideia do mundo. Né? É uma interconexão, né? E essa frase bíblica nos alerta o quanto devemos estar preparados, porque nós não sabemos quando uma investida espiritual pode acontecer sobre nós. Lembra aquela frase ali no início? Algum derrotismo qualquer? Se antena. Ora, levanta o pensamento. Nós não sabemos quando é que vem. O que está acontecendo? De repente surge alguma coisa no teu caminho e a gente não sabe como é investida espiritual, porque não está preparado. Porque é mais ou menos assim, temos uma pessoa, eu vou citar o nome dela, porque ela me permitiu, chama Magda, até vai fazer 80 anos agora, né? Trabalha no nosso grupo mediúnico. A Magda um dia falou assim para mim: Aldo, eu passei ali perto da tua casa, eu não sei qual é a casa até hoje, mas enfim, ela passou perto da minha casa, e tinha uma casa com uma placa de aluga-se, e 2 cadeiras dessas, de plástico na frente da varanda. E ela passou assim: nossa, como é fácil derrubar essa cadeira. E ela tinha uma empresa, tinha uma caminhonete, ela pensou na caminhonete. Daqui a pouco eu disse: peraí, eu não preciso roubar a cadeira, né? Ela era dona dele. Eu não preciso roubar a cadeira, o que está vindo na minha cabeça? Entendeu como é que é? Sutil? Talvez se ela tivesse um pouco mais fraca, ela, na empresa pegava a caminhonete e roubava, porque o portão estava aberto. E daí depois eu comentei com ela: disse, Aldo, eu ia pegar a caminhonete da minha empresa para vir pegar as 2 cadeiras. Imagina isso veio na minha cabeça. O trabalho. Aí ela falou para quem está vendo: eu não preciso roubar a cadeira. Aí sumiu. Mas olha que interessante, é a mediunidade que você pode pensar que não tem, né? Então, isso pode acontecer, nós temos que estar preparados. Roubar a cadeira, eu não preciso roubar a cadeira. Aliás, não preciso roubar nada, mas enfim, né? Eu não preciso roubar a cadeira. Então, o que está acontecendo comigo aí? Agora, se eu sou um mau elemento, sim, tudo que aparecer para roubar, vou roubar. Isso é outra coisa. Aí nós não temos moral, não temos bons costumes, não temos nada. É a mesma coisa que eu passar aqui na frente da casa e ver que esqueceram a porta aberta. Pô, esqueceram de roubar os livros. Gente, aqui no Brasil não se rouba livro, mas rouba outras coisas, né? Aqui não tem jeito, né? Todo mundo gosta de ler, né? Mas enfim, até cito a vocês, está passando em São Paulo, tem um viaduto e o cara vende livro no viaduto. Ele vai botando assim, né? No meio. Eu comprei alguns lá. E ele estava longe numa casinha. E eu falei para ele: não, aqui ninguém rouba. Ele disse: claro que não. Quem é que vai ler? Eu comprei os 3, 4 livros dele. É um sebo que está na rua, né? Mas por quê? Porque a gente não está acostumado com essa leitura, com essas coisas, né? Mas se a casa está aberta, poxa, lá tem alguma coisa que eu possa levar. Seja uma lâmpada, né? Porque eu sou um mau elemento. Se eu sou um bom elemento, o que eu faço? Eu tento fechar a casa, avisar alguém: olha, a casa aberta, se esquecer da casa aberta, cuida. Ou, se não tem o que fazer, encosta a porta, se puder, vai embora, segue o teu caminho, né? Mas essa é a tônica que vem na gente, né? Então essa frase nos alerta quanto devemos estar preparados. Fiquemos preparados, pode vir que influenciar para vir roubar cadeira na casa de aluguel, né? E o pensamento, ele escolhe, a ação realiza e o homem conduz o barco da vida com os remos do desejo, e a vida conduz o homem ao porto que aspira chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado segundo suas próprias obras. O mestre já disse isso. Qual é a obra que você fez? Então você vai ganhar. E ele tem aquela frase, né? Muito será dado a quem muito tem. Aí você materialmente, pô, mas peraí, né? Eu já tenho, ganhar mais? Não, não é isso que ele está dizendo. Você tem muito conhecimento, você vai ter muita responsabilidade. Você tem pouco conhecimento, você vai ter pouca responsabilidade. Então vamos supor assim, uma criancinha, filho nosso, neto, com 2 anos de idade, passa na rua, sei lá, atira uma pedra numa vitrine. Ele não vai preso, mas o pai vai ser responsabilizado. Agora, se eu for fazer isso, possivelmente vou preso. Porque eu tenho esse conhecimento. Então eu vou ter essa responsabilidade. Uma criança não tem. Então, quanto muito tem, muito ganhará, ou muito terá, né? Responsabilidade. Pouco tem, pouco terá. Opa. Falemos então em grupo mediúnico, rapidinho. Para que uma reunião mediúnica se possa realizar no plano físico, é preciso reconhecer o incansável e dedicado trabalho dos amigos espirituais. Gente, reunião mediúnica é um troço muito complexo, que às vezes a gente não pensa, porque a pessoa está sentada lá. Existe uma equipe espiritual
existe uma equipe espiritual da mediunidade, existe os que fazem a segurança da casa, a segurança da sala, né? Tudo isso, existe tudo essa situação. Então vamos ver lá. O trabalhador espírita consciente assume com responsabilidade e dedicação a tarefa que voluntariamente aceitou executar na casa espírita. Quando a gente louco para ir para a sala mediúnica, nossa, chegou, aí começa a ir, poxa, no final da novela, acho que não falo mais, mas na época, né, final da novela, eu acho que eu não vou ir, ou final do futebol, ou não sei o quê, né, começa a achar desculpas, né, e aí começa o grupo mediúnico a não se entrosar, não se afinar com o plano espiritual. Os espíritos nos dizem que é de 10 a 20 anos, né, até 30 para o grupo mediúnico estar firme com o plano espiritual. Nós estamos a 20, né? 20 anos no grupo mediúnico. Paramos só no Natal, no Novo, ali um período, ali um pouquinho de janeiro e toda terça-feira. Então isso aí é muito importante que a gente tenha essa noção. Por quê? Porque nós estamos vivenciando isso, é um compromisso assinado, não é aquele compromisso, será que eu vou hoje? Eu lembro de uma mentora que veio lá e disse para mim assim, vá na casa de fulano, que tinha faltado dentro do mediúnico, não se preocupe que você vai falar, nós vamos te influenciar. Porque está bem crescidinho para fazer o que ele está fazendo. Mais ou menos foi essa, ele não estava nem na doutrina espírita, essa pessoa. Entendeu? Então são situações que vão acontecendo. Compreende que obstáculos de todo tipo surgem naturalmente no caminho. Nós temos obstáculos. Choveu, trancou a rua, alguém fez alguma coisa, dor de cabeça, a filhinha lá está com a mãe não vai hoje, né? Essas coisas assim exigem um esforço perseverante para que o compromisso assumido não sofra interrupção, nem seja abandonado. E Emmanuel nos ensina como agir perante tais desafios. Nós tivemos alguns problemas antigos na nossa casa, em que tinha pessoas, citei há pouco, né, que faltavam, né? Falta ali, falta lá. Aí um dia, através da presidente da Federação Espírita Catarinense, peguei um trabalho com ela, eu participei da Federação Espírita com ela, e chegou todo mundo alegre, tudo hoje vou para a mediunidade, acho que hoje não tem mediunidade, vocês vão sentar aqui e vão me ouvir hoje. Enfim, fizemos uma apresentação da mediunidade, e no final desse jeito, a partir de hoje, uma falta, vocês estão fora. Simples assim. Uma falta, vocês estão fora. Deixa gravado isso. Uma coisa radical. Estou falando falta, não estou falando ausência. Aí são duas coisas. A minha filhinha está doente, é uma ausência. Meu time está jogando, é uma falta. Entendeu? Essas são as coisas. E mudou. Porque é muito simples. E hoje o nosso grupo mediúnico, se dá dor de barriga, estou com dor de barriga, não posso ir, nós estamos sabendo. Isso não é falta, isso é ausência. Agora, simplesmente faltou, na semana que vem, chegando, peraí, o que está acontecendo? E aqueles que estão te esperando? Do plano espiritual e do plano físico. Como é que fica? Então, quando nós falamos isso, deu uma mudança grande. Os que não queriam sair, todos saíram. Os que ficaram estão lá perseverando. Né? Então, assim, uma falta está fora, acabou. Não tem, isso vale para mim. Né? Então não tem, porque não, nós precisamos ser sérios com quem nos faz conhecimento. Toda vez que obstáculos se nos interpõem entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício de nós mesmos, peçamos auxílio divino através da prece silenciosa, que atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Então, tem um obstáculo? Ergue o pensamento. Vê como é que faço para chegar lá. Mas à frente de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, temos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que a bênção de Deus saberemos atravessar todas as crises, tropeços da luta cotidiana, se nos dispusermos a trabalhar. Se vocês têm como trabalhar, se disponham, com certeza a espiritualidade vai dar um jeito. Claro que às vezes parece que ela quer nos pregar uma peça, mas não é para ver se a gente vai, é para ver se nós somos perseverantes. Isso vale para tudo. Vamos ver se eles perseveram mesmo? Vamos botar um caminhão entupido da saída da casa dele lá. O caminhão quebrou bem na saída do portão. Vamos ver se ele é perseverante. Aí pega a bicicleta, vai a pé, chama um Uber, vai correndo ali, estou indo, né? Ou vem me buscar, alguma coisa assim, né? Então, essa é assim, existe essa. Vamos ver se persevera.
Aí você pega a bicicleta e começa e vai embora. Aí você está pedalando, né? Então deixa quieto. Mas pode acontecer essas coisas assim. Em sua primeira carta aos Coríntios, nós temos que acelerar porque o tempo está passando aqui. Paulo de Tarso faz uma referência à diversidade de dons ou carismas do Espírito, entre eles o mediúnico. A carta foi escrita para responder dúvidas e a partir do capítulo 7 dessa carta, ele responde sobre o casamento, celibato, o consumo de alimentos oferecidos a ídolos e o uso dos dons espirituais. No capítulo 7, a partir dele. Então ele fala o uso dos dons espirituais. Consoante essas orientações, Kardec assinala no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir o segredo da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Então, para conhecer as coisas do mundo visível, que nós estamos vendo aqui. Para complementar, né, a ideia do papel dos médicos na mediunidade do processo. Com o telescópio, ele, o homem, né, mergulha a olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, ele descobriu um mundo infinitamente pequeno. Então, veja, telescópio, microscópio. E no mundo invisível, ele deu a mediunidade. Para que a gente possa saber que tem alguma coisa a mais. Porque, né, quantos de nós dizem, como é que será que é? Como é que será? A curiosidade todos têm, né? Mas será que nós vamos? Não vamos? Como é que fica? E ainda tem muitos, eu acho que nem todos são segunda geração de espíritas, porque o espiritismo é meio novo, né, no estudo, mas a gente vê com uma conversa, às vezes, assim, que eu vou para o céu ou para o inferno, né? E aí acredito que Deus vai se vingar da gente. Ah, vai me levar para o céu, vai me levar para o inferno. E aí morre de medo de morrer, por quê? Bom, ninguém de nós é tão bonzinho assim para ir para o céu, ganhar a asa logo, né? E aí isso acontece e a pessoa, com certeza, né? Então, a mediunidade nos mostra que a vida continua tão sólida quanto aqui, com outro escopo, mas continua. Os médiuns são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis aos homens. Então, os médiuns transmitem, e aí tem médiuns de maior confiabilidade, médium de menor confiabilidade. Nós temos aqui no Brasil mais de 13 mil livros, aqui tem alguns dos 13 mil espíritas escritos. Na Europa encontramos lá 12, 13 livros, não tem essa conotação toda, e aqui nós temos mais de 12 mil. E gente, eu trabalhei, como eu falei, eu fui presidente do conselho na FEC, e a mesa que eu utilizava, não era a minha mesa, que ninguém tem a mesa dele lá, né? A mesa que eu utilizava, ao lado eu tinha umas 4 pilhas de livro, digo a vocês, 1,20 m, mais ou menos desse tamanho assim, empilhado em pé. Isso da mesa que eu estava, fora as outras, que a gente tinha que ler e aprovar se ele era um livro espírita ou não, para poder chancelar. E isso nós estamos falando de Florianópolis. Curitiba é igual, Goiânia é igual, e aí vai lendo, vai trocando ideia. O Divaldo, nenhum livro dele saía sem a chancela da Federação Espírita do Paraná. Ele rabiscava e mandava para eles. E os caras diziam, ó, é bom ou não é bom? Então veja como é a seriedade da coisa. Não é assim, eu vou escrever um livro e assinar lá, Espírito Alto, né? Não é assim. Vamos ver o que bate. Às vezes tem uma vírgula lá no meio. Opa, tem uma vírgula aqui que não bate com o que a gente quer. Aí reúne meia dúzia em volta do livro, põe no mercado, não põe, não põe, então deixa fora. Por isso que a gente entra nas casas espíritas, a maioria dos livros são iguais. Por quê? Porque foram chancelados, né? Então, a missão do médium é uma missão santa, visto ter por objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Ah, mas os médiuns são devedores. Não, nós todos somos, né? Só que agora já estão em trabalho de recuperação. Então a missão do médium é uma missão santa. Gente, ser médium não é fácil. Eu não me preocupo porque eu tenho pouca... Eu sou dialogador, né, com o espírito, mas os que são médios sabem o que sofrem. Até quando recebe determinado espírito trevoso, nossa, parece que vai faltar ar para a pessoa, parece que vai desfalecer lá dentro, porque a coisa vem brava. E a dona Ivone, né, que falou que eles já vêm amaciados quando eles vêm bravos. Imagina como é que eles estão do outro lado. Não, quando eles vêm assim, eles já vêm amaciados, ele já amaciou ele para vocês. Ivone Pereira, né? Do Amaral Pereira. E ela falou isso. Não, realmente ele vem amaciados. Tipo, querido, vai dar, ele vai.
né? Então, não é fácil. As comunicações mediúnicas ocorrem por diferentes meios, como já assinalava o apóstolo Paulo, mas nesse estudo será dado em fazer 2 tipos de mediunidade em comum na reunião mediúnica, psicofonia e psicografia. Aqui são aquelas línguas lá que nós vimos, né? Então, tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como agitar-se de um vendaval impetuoso e encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas de fogo, os espíritos, né? Que se repartiam e pousavam sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar de outras línguas, conforme o Espírito que lhes concedia se exprimisse. Pentecostes, para ter ideia, é uma festividade celebrada pelos judeus em comemoração ao dia que Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Festa celebrada 50 dias após a Páscoa, pela Igreja Cristã, em reconhecimento da aparição do Espírito Santo aos apóstolos. Estamos quase no finalzinho aqui. Emmanuel então ressalta que Pentecostes representa um marco no campo da mediunidade. Porque todas as igrejas que falam do Pentecostes falam isso. Só que não querem que trabalhe, ou pelo menos abertamente, né? Estabelecer essa era da mediunidade, o alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. O espírito não entra no corpo, agora falamos já há pouco, como entra numa casa. Ele identifica-se com o espírito encarnado, com os defeitos e qualidades, sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sobre o espírito encarnado que atua, sobre a matéria que se acha revestido. Um espírito não pode substituir o que está encarnado, pois ele terá que permanecer ligado ao corpo. Ah, vou lá pegar o corpo do Aldo lá, e não vai fazer isso, né? Até o tempo que aquele espírito que habita o corpo, no meu caso eu, tiver que me desligar da matéria. Aí acabou a existência material, aí o corpo não faz mais nada. Alguns têm intuição do que dizem, no momento exato que pronunciam as palavras. E aqui, nós falamos há pouco, para vocês terem ideia, como é que é uma casa espírita. Nós estamos falando de espiritismo. Com certeza, as boas casas de outras doutrinas têm a mesma situação, só que nós temos mediúnico, né? Então assim, ó, esse como é avermelhado aí, é o terreno. E esse terreno tem uma proteção, uma barreira de proteção. Vou pegar o número 3, podia pegar pelo 1, mas vamos pegar lá de cima. Depois, nós temos a casa. O amarelo é a casa propriamente dita, mas ela está protegida por essa barreira em volta do terreno, né? E lá nós observamos, nesse círculo azul, que ele consta, que é uma barreira de vigilância e controle das entidades situadas no recinto, fora da barreira 1, porque a barreira não é lá dentro. Então aqui, nesse momento que nós estamos, tem uma barreira de vigilância e controle das entidades que estão aqui nos assistindo, para que não dê um problema qualquer, de repente intuição, inspiração, e fazer todo mundo sair pulando feito louco por aqui, né? Então existe essa situação. Depois lá dentro, esse branco ali, ovalado, é a sala mediúnica propriamente dito, onde ele tem uma barreira de proteção da sala de mediunidade e proteção a todos que estão na sala. E aquela estrela, aquele sol, é o gabinete espiritual. Tem espíritos que tem um gabinete espiritual lá que nos auxilia sempre, tá? Nós não estamos lá à toa. Existe esse gabinete espiritual. Então, nesse conceito todo, a gente observa como é importante a mediunidade, não só para o plano espiritual, senão não teria tudo isso. Quanta proteção nós temos, quanta proteção essa casa que tem, quanta proteção todos aqueles, e mesmo lá fora, que nós não estamos no nosso dia a dia, nós temos proteção. Porque é muito fácil, vão te pegar. Pois é, se eu estiver vibrando baixo, vão mesmo. Mas se eu não estiver vibrando baixo, não vão me pegar. Porque aí é outra situação, né? Então, gente, os livros que nós usamos para pesquisa estão aqui, elencados. Eu queria agradecer a vocês pela paciência de escutar. Isso é um assunto que a gente poderia discutir um pouco, né? Assim, eu digo assim, não agora, mas no dia que quisesse discutir, sentar e bater um papo, porque realmente a mediunidade é uma coisa muito séria e nem todos assim acreditam, mesmo aqueles que às vezes estão numa sala mediúnica. Eu falo isso no contexto global, tá? Estão numa sala mediúnica. Foi como eu falei, vai na casa de fulano, deixa que nós te inspiramos. Porque ele está bem grandinho para fazer o que ele está fazendo. Era aí, jogar bola. Ninguém tem nada contra jogar, mas marca outro dia. Ou sai do grupo, né? Vai jogar bola naquele dia, vai fazer churrasco com os amigos, vai não sei o que, mas aquilo é um compromisso. Nós temos compromisso assim, que a pessoa sai
eu tenho que sair agora, porque lá o nosso grupo é assim, faz a mediunidade, primeiro tu prepara, né, que as leituras e tal, faz o grupo mediúnico, discute o que aconteceu, aí vamos estudar, todo mundo vai estudar. Sentamos lá, temos um livro para estudar, e são vários os livros que nós estudamos, agora está a Psicofonia na obra de André Luiz, né, Rodrigo? Estamos estudando isso aí. E, hora ou outra, damos um intervalo na estudo para pegar o quê? Alguma coisa que está na internet, por exemplo, Jacobson Trovão, tem um assunto importante. A última foi 5 semanas seguidas estudando o que ele estava falando. E terminou, vai. Aí tem gente que diz, olha, tem aniversário do meu filho, preciso ir embora. Vai, claro que vai. Né? Então não é, ninguém proíbe nada de ninguém, mas todo mundo tem que ter responsabilidade. Às vezes acontecem algumas coisas na família, né? E você tem que juntar, olha, eu tenho um compromisso e tenho que, claro que nem tudo a gente consegue, né? Mas quando consegue, gente, não vamos deixar de lado, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Então, mais uma vez, queria agradecer a vocês pela paciência de me ouvirem, né? Que a gente consiga aqui tenha conseguido transmitir para vocês a importância de nós nos cuidarmos, porque a mediunidade é um ponto, é um elo, né? Que a espiritualidade está dizendo, nós existimos e nós somos espíritos que estamos encarnados hoje. Muito obrigado, que o Pai abençoe a todos. Vocês fazem oração? Eu faço. Eu faço, então tá. Então, gente, terminando essa nossa exposição, vamos agradecer mais uma vez essa possibilidade de estarmos aqui nesta noite, nesse final de tarde, como iniciamos, pedindo a Deus que nos ampare sempre, que o Mestre Jesus, com sua equipe, sempre nos proteja e que sejamos nós as ferramentas adequadas aos trabalhos que nos propusemos em qualquer área da sociedade e que a espiritualidade nos proteja sempre para que não sejamos objetivo de ataques das trevas sem defesa alguma. E com a oração dominical nós vamos encerrar os trabalhos de hoje. Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentações, nem erros, mas livre de todos os males. Porque teu reino, o poder e a glória. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Posso me ligar? Pode.